Fala, investidores. A medida de inflação favorita do Banco Central americano subiu 4,9%, e isso pode ser um sinal de que o aumento de preços pode estar diminuindo. Já no mercado cripto, o que a gente vê é que todas as criptos caíram mais do que todo o mercado de ações juntos, isso só nesse ano. Mas será que é um momento então de venda ou será que é um momento de compra? E o índice de preços de alimentos das Nações Unidas saltou 34% no ano passado e mais de 60% desde 2020. Olá, investidor e investidora, como é que você está? Esse aqui é o Money Talk, que é a tua atualização constante do mercado americano de ações. Se esses aqui são temas que interessam para você, faz o seguinte, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu sempre peço isso, porque de repente a gente fala muito, traz muito conteúdo, muita notícia e você acaba esquecendo e perdendo os outros conteúdos que eu vou soltando ao longo da semana. Então já se inscreve e para não perder também outros conteúdos de outras mídias sociais, visita aqui na descrição desse vídeo os links Instagram, Facebook, Spotify, Telegram também. Além, claro, do Patreon, onde diariamente eu posto um conteúdo exclusivo para aquela grande comunidade de membros ali tirarem suas dúvidas, trazendo novidades, trazendo algumas coisas que estão pegando fogo no mercado financeiro e que ajuda todos nós a proteger nosso dinheiro e também, acima de tudo, claro, a multiplicar. É o primeiro link aqui na descrição deste vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio, dia de Memorial Day nos Estados Unidos, e nesse dia as bolsas americanas estão fechadas. Mas nem por isso a gente não tem muito assunto para conversar e também, claro, dentro do conteúdo, do contexto do mercado cripto, ele não para. Vou falar também e vou mostrar para você o que está acontecendo no mercado do cripto nesse exato momento. Veja aqui, se a gente compara então a semana passada, todos os três índices americanos eles saltaram de um território de baixa no início da semana e, claro, eles receberam apoio justamente de declarações do Fed, que foi muito menos agressivo do que a gente estava esperando. O Nasdaq, por exemplo, ele saltou 6,8%, o SP 500 6,59% e o Dow Jones em torno de 6,25%. Veja que nós tivemos um relatório, que é um relatório de inflação, que é chamado PCE, que é Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal. Isso aconteceu na sexta-feira, que também ajudou muito a confirmar que as pressões sobre os preços eles atingiram um pico no mês de março e daí de lá para cá estão diminuindo gradualmente. Esse indicador de inflação é o preferido do Federal Reserve e subiu 4,9% em abril em relação ao ano anterior. E, claro, é um nível ainda elevado, né? Só que, no entanto, ele indica que as pressões sobre os preços podem estar diminuindo de pouco a pouco, né? Agora, veja, esse aumento no núcleo do índice de preços das despesas de consumidor, principalmente com relação ao consumidor pessoal ou individual, ficou em linha com as expectativas e simplesmente refletiu um ritmo de desaceleração em relação aos 5,2% que foram registrados em março. O número, claro, nesse caso, ele está excluindo os preços mais voláteis, voltados para a parte de alimentos e para a parte de energia, que tem sido sim um dos principais contribuintes então para a inflação em torno de um pico que já passou, né, o que a gente viu nos últimos 40 anos, por exemplo. Para dar uma olhada nessa realidade, é importante a gente visualizar então o que num site oficial, que esse aqui, o bea.gov, ele mostra exatamente o que aconteceu então. Veja, em janeiro foi 6,0, daí ele subiu para 6,3, em março 6,6 e caiu agora então para 6,3 no mês de abril. Então você vê que houve um crescimento nos 3 primeiros meses, já na sequência a gente acompanha ali que houve então um pico e daí na sequência uma queda. O que se espera que se confirme já nos próximos números que vierem a sair para o mês então agora de maio, quando sair em junho. Claro que aqui o que a gente vê então que inclui alimentos nessa para estar esse valor maior aqui, está incluindo então alimentos e energia. Por isso que o PCE principal aumentou então, que eu falei, 6,3% e mostrei para você agora no mês de abril em relação ao ano anterior. Isso também foi uma desaceleração em relação ao ritmo de 6,6 então do mês de março, foi isso que eu mostrei para você. No entanto, veja que a variação mensal ela mostrou um recuo mais acentuado com um aumento de apenas 0,2% em comparação com um aumento de 0,9% que aconteceu em março. Ó, os consumidores eles permanecem consumindo, e o que pelo óbvio vai elevar a inflação, em especial aumentando fortemente os gastos com serviços como bares, restaurantes, viagens e claro, recreação, à medida que o verão está se aproximando.
E embora o nível mais baixo de inflação tenha gerado algum alívio dentro da Casa Branca, o gás, por exemplo, ele vai ser um fator novamente quando os números de maio forem divulgados. No próximo, claro, agora no mês de junho. Os preços na bomba, por exemplo, de combustível, já aumentaram novamente no mês de maio, subindo mais de 11% em relação ao mês anterior e 51% em relação a essa mesma época, só que do ano passado. O mercado ele vai ter que esperar principalmente por algo que é o CPI, ou seja, Consumer Price Index, que possivelmente vai gerar mais volatilidade nos mercados. Vai acontecer agora, já na próxima semana. E veja, então o preço do petróleo, ele continuou subindo em torno de 2%, ficou ali na casa dos 115 por barril, e claro, né, ele não, dentro dessa situação que está acontecendo ainda na Europa, no conflito na Ucrânia, esses preços eles tendem a ser ainda mais voláteis, né? E o preço do petróleo está muito acima do valor suportado pelos fundamentos que ele poderia oferecer, mas vai permanecer alto simplesmente enquanto essas incertezas geopolíticas elas permanecerem. O ouro ele também conseguiu um ganho de 0,6%, o que enfraqueceu um pouco o dólar e também vai permanecer sob pressão nesse ambiente de risco, né? À medida que as ações elas ganham e os investidores, então nesse caso as ações mais voláteis que apresentam mais risco, né, são as ações que tiveram um grande crescimento nessa última semana. Então os investidores eles estão vendendo ativos ditos mais de segurança para investir então nos ativos mais de risco, né? Então com relação aos setores da economia, a gente consegue ver então que os 11 setores ficaram em verde. Quer dar mais uma olhadinha? Vem comigo aqui, vamos ver como ficaram os setores. Olha só, tudo isso aqui eu já mostrei em vídeos anteriores de outros dias, há 2 semanas atrás, tudo em vermelho. Agora o que você pode perceber que é uma outra empresa, mas basicamente todos os setores você pode acompanhar aqui que está em verde. Isso revela, claro, uma positividade do mercado, pelo menos, claro, né, nesse período. E o que a gente pode ver que o consumidor discricionário foi o grande ganhador da semana, ficou em torno de 9,51% em termos de subida. A energia também subiu 8,27, já o setor de serviços de comunicação foi em torno de 3,8 e assistência médica 3,27. Todos os 11 setores de ações, aí, eles registraram ganhos na semana passada com uma força que foi absolutamente surpreendente, mesmo nos setores de mais segurança, inclusive. E também, claro, setores de serviços públicos, setor de saúde, que normalmente são vendidos à medida que os investidores passam por aquela ideia de medo, então eles se afastam do risco e vão para esse tipo de setores. Então a gente vê assim que acabou se distribuindo em todos os setores. Não houve um setor que houve uma venda maior e o outro então ficou em vermelho. Não, tudo ficou mais ou menos plano no sentido de tá todo mundo verde, não tem ninguém ali assim sangrando nessa semana. Então, a amplitude dessa recuperação é, claro, um bom sinal que todo o mercado foi simplesmente vendido em excesso e os investidores podem estar se tornando mais positivos numa visão mais geral nesse momento. Mas claro que aqui vale lembrar que mesmo após a recuperação da semana passada, as ações do setor de consumo discricionário, elas estão ainda profundamente em baixa e é o setor com pior desempenho, que já está marcando uma perda em torno de 24,8% no ano. E claro, né, embora o mercado ele esteja preocupado que a inflação alta venha afetar os gastos do consumidor, as finanças das famílias ainda estão muito fortes e um mercado de trabalho historicamente bom vem acompanhando, vem trazendo já desses últimos meses, tem mostrado os números com relação a isso e está mantendo então os gastos e o sentimento do consumidor simplesmente elevado. É claro que ouvimos avisos de mudança de hábito de consumo de alguns varejistas, alguns gigantes falaram sobre isso, Costco, Walmart, Target e tantos outros, né? E evidenciaram, claro, essa possível fraqueza do consumidor já para os próximos trimestres, né? Claro que, e aqui é importante ponderar, né, que as crises, as recessões e até as depressões econômicas, elas não se estabelecem de uma vez, elas são simplesmente construídas, né? Então não é como acontece eventualmente numa guerra ou um problema de saúde pública, como aconteceu em março de 2020, mas o ponto aqui é importante se observar que é gradual. Então, em geral, não é simplesmente uma pancada. E aqui o que eu quero mostrar para você agora nessa visão vai ser isso aqui, ó.
Esse aqui é um gráfico do S&P 500 no período de março de 2007 até dezembro de 2009, que foi a última grande crise por conta dos títulos subprime, que afetou diretamente o mercado real estate. E só que essa então foi a última grande recessão, a última crise. E nós vemos aqui, se você me acompanhar, ó, outubro de 2007, nós vemos um grande pico. Então, o mercado estava em extrema alta, só que depois ele foi gradualmente caindo, e essa queda, olha só, culminou numa queda aqui, ó, em março, então, de 2009, você estava numa máxima ali de menos 50% comparado, então, esse período que eu selecionei. E para depois a gente vê então uma leve recuperação mais constante. Só que para chegar nesse chamado então fundo do poço, o que você pode ver então que tinha caída e dava uns repiques. Você pode perceber aqui, inclusive numa caída maior que aconteceu em outubro de 2008, ainda assim teve alguns repiques, até um considerável aqui no dia 27 de outubro de 2008, até efetivamente cair, tentar novamente e daí buscar o fundo do poço. O mercado ele não é um declínio de uma vez, ele sempre tem os seus repiques. Por quê? Porque ali é onde se está fazendo dinheiro, especulando com determinados setores, determinadas ações. Então eu diria para você que o mercado atual, ele simplesmente não tem nada que apresente uma excelente notícia para ter mudado tudo. Claro que então, levando em conta o que a gente chama então de ciclicidade dos setores, principalmente do que se refere ao setor discricionário, né? Ele é o setor que compreende simplesmente aquelas empresas que vendem produtos, vendem serviços que não são essenciais, que os consumidores de repente podem evitar sem grandes consequências para o bem-estar deles. Então, no caso da gente ver uma inflação mais baixa nos próximos meses e números de empregos também fortes, as ações desse setor especificamente têm sim uma tendência muito forte a se valorizarem. Então, olha só, isso é importante a gente sempre estar de olho, porque os fundamentos da economia não mudaram. Então, significa dizer que o momento essa subida que teve na semana anterior tem a ver com sentimento, mas não com fundamento. E realmente, então, se tem sentimento muito mais do que fundamento, claro que vermos uma queda. Não digo nessa semana, mas nas próximas semanas, não é nada assustador. Pelo contrário, é mais até, eu diria que, esperado. E dentro dessa situação, então, de instabilidade, veja, o índice de preços de alimentos das Nações Unidas saltou 34% no ano passado e mais de 60% desde 2020. Vários países eles limitaram as exportações ali de algumas commodities, né? Então você vê, houve uma limitação muito grande de um lado, houve a proibição de outro lado dessas commodities ditas agrícolas e já provocou um tumulto gigantesco na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina. E no caso, até o Brasil se beneficiou bastante por conta dessa questão das commodities, porque, claro, é um grande exportador, né? Agora, veja, as restrições de exportações também estão criando disparidades de preço, pelo óbvio. As empresas nas principais economias, como Estados Unidos e Europa, provavelmente não enfrentarão, claro, restrições às exportações. Elas poderão vender, então, a preços mais altos, e nesse caso, nós já estamos vendo que o preço do trigo, por exemplo, ele subiu 50% só neste ano com a invasão da Ucrânia. E as restrições às exportações na Índia ainda fizeram com que esse preço fosse mais volátil. Isso justamente com os aumentos, principalmente no óleo de palma e outros grãos ainda, estão produzindo um lucro inesperado para vários comerciantes agrícolas. E eu posso citar aqui, por exemplo, a Archer Daniels, Midland, a Bunge Limited, são grandes players do mercado que estão se beneficiando. E embora os preços dos fertilizantes tenham caído, recentemente o que a gente observa é que empresas de ciências agrícolas como a The Mosaic Company, a Nutrien, a CF Industries, elas também são empresas que estão se saindo bem e têm uma promessa ainda de bons resultados, principalmente aí até o final desse ano e 2023 ainda. Então, traders que se voltam para essas ações mais agrícolas e empresas de fertilizantes, eles já tiveram fortes ganhos de preços e estão negociando acima dos múltiplos de avaliação de longo prazo dessas empresas. Outros retornos positivos dependem, claro, da instabilidade contínua dos mercados, principalmente os mercados agrícolas no foco de uma visão mais global, né? Além de nenhuma resolução para conflitos na Ucrânia. Isso está mostrando, claro, que todas as empresas, seja de grãos e seja da parte até mesmo de adubo, toda essa a parte voltada então para a agricultura em geral,
tende a ter grandes ganhos aí nesses próximos 2 anos. Claro que mesmo que o impulso de repente, para esses preços possam vir a cair temporariamente, o tema ele se beneficia de uma tendência, claro, de médio e de longo prazo, justamente por conta de uma demanda por alimentos cada vez mais crescentes. Então, é muito importante a gente estar de olho nessas ações que nos últimos anos não eram ações muito de se empolgar com elas, até porque todo esse mercado é muito volátil, né? O mercado das commodities, e se a gente tinha a possibilidade nos últimos 2 anos, 2020, 2021, fazer bons investimentos em empresas, por exemplo, de tecnologia que só estavam vendo seus números crescerem, agora então é a prova justamente de quem é o investidor que tem uma visão voltada para os estudos, uma visão conservadora, uma visão até mais arriscada, mas que sabe exatamente o que está fazendo, que está acompanhando atualizações do mercado e por conta disso fazem bons investimentos, ao invés de somente acompanharem dicas dessa ou daquela ação. Por isso que eu sempre falo aqui, nunca invista baseado somente em dicas dos outros, mas aprenda como o mercado funciona e fica muito mais fácil você estar tranquilo fazendo os seus investimentos de acordo com o perfil que você tem. Agora, essa semana, falando então em investimentos, nós continuamos então com a divulgação de ganhos das empresas. E dentro dessa divulgação de ganhos, o que a gente vai ter, por exemplo, são grandes players aí também. Um dos grandes que eu tô de olho, e eu recomendo você ficar de olho, é a chamada Salesforce. Ela vai divulgar os números dela no segundo trimestre da terça-feira, após aqui, considerando o movimento das ações dessa empresa especificamente, deixa eu trazer para você ela também aqui, que eu acho que vai ser interessante você poder visualizar. Olhando então aqui a Salesforce, deixa eu colocar, o ticker dela é CRM, tá aqui ó, olha só, a movimentação dela, vamos trazer a movimentação no ano, você pode ver aqui que ela, vamos ver o tamanho da queda que ela teve dentro do ano. Então, nesse ano, a gente teve uma queda em torno de 30% das ações dessa empresa. E ela então vai estar divulgando os números dela do segundo trimestre, então agora, que eu falei, na terça-feira, após uma grande queda, que é o que você está podendo ver agora. E possivelmente, então, o que a gente vai ver é que ela vai trazer o que se espera, né? É um lucro em torno de 0,94 por ação, então uma queda de 22% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e as vendas do ano inteiro podem crescer apenas 20% para o ritmo mais lento da história dessa empresa. Ainda assim, os negócios do setor público eles estão crescendo e a empresa ela está construindo um império de software que abrange tudo, desde nuvem, marketing, RH, inteligência artificial e produtividade. As ações elas caíram em torno, como eu estou mostrando para você, só nesse ano em torno de 30% mais ou menos. Se eu for buscar então as altas do ano passado, foram em torno quase de 50%. Então, o que nós encontramos aqui que esse é o menor valor que eu já vi dessa empresa. Por isso, claro, ela tem boas perspectivas? Eu acredito que sim. Então, vale muito a pena a gente ficar de olho. Outra empresa também é a chamada ChargePoint. É uma das grandes empresas de carregamento de carros elétricos aqui nos Estados Unidos, com um número gigantesco de pontos para carregamento e ela reporta ganhos na terça-feira. Tá? Isso após o que a gente pode ver é que houve um forte crescimento na semana passada, como você pode observar nesse ponto especificamente aqui. Olha só, no dia 12 de maio, se eu for trazendo aqui o que aconteceu com ela nesse período, olha só, do dia 12 de maio até os últimos 15 dias, foram 43% ali, quase 45% então, nesses últimos dias somente. Então espera-se que a empresa, a receita da empresa, ela venha crescendo ano após ano, quase dobrando efetivamente a sua receita. Então ela chegaria ali na casa de quase $500 bilhão por ano. Embora, claro, os lucros dela de repente sejam inferiores às perdas dela, que já aconteceram, o financiamento para infraestrutura voltado para esses veículos elétricos pode significar principalmente muito boas notícias que essa empresa tem pela frente. Claro que o risco é que a administração reduza suas perspectivas, como todas as outras empresas já fizeram. Só tem um detalhe: ela reduzir não é algo assim que a gente possa acreditar que seja num número muito grande, caso venha acontecer, é claro. Por quê?
Veja só, se o mercado hoje em dia está fugindo do consumo do petróleo, o que nós vamos encontrar é um grande aumento de consumo de energias alternativas. No caso, o carro elétrico seria uma bola da vez. Por conta disso, claro, empresa voltada para esse setor pode se beneficiar muito. Por isso que é tão importante ficar de olho, porque, claro, esse ano e, obviamente, os próximos anos podem ser anos muito bons para esse tipo de empresa. Outra empresa também é chamada CrowdStrike Holding, que é uma das empresas de segurança cibernética. Do início do ano para cá, nós tivemos uma grande queda, primeiro em torno de 36%, mas se eu pegar o aumento que teve nessa última semana, essa queda já caiu para 20% somente. Olha só a diferença. Claro que quando a gente olha por essa perspectiva, a gente também olhando no curto prazo, da última queda que ela teve, e nos últimos 16 dias, 15, 16 dias, foram 21% de aumento do preço dessas ações. E ela é uma das empresas de segurança cibernética que é um dos poucos grupos que deu um tom positivo nesse último, prevendo nesses últimos earnings, nesses últimos ganhos das empresas desse setor, falando então prevendo crescimento para os próximos meses. Então veja, tem não somente essa empresa, mas por exemplo, a Palo Alto, ela também registrou um aumento de vendas em torno de 30% no trimestre passado, devido principalmente à priorização contínua entre clientes corporativos para a segurança digital, e isso, claro, elevou as perspectivas para o ano inteiro. A outra empresa também seria a Zscaler. Ela também elevou a perspectiva dela para o trimestre em torno de 63% no primeiro trimestre. E espera então que a CrowdStrike também reporte ganhos na casa de 0,23 dólares por ação, mais do que o dobro do valor de 0,10 por ação do ano passado. E aqui nesse cenário, né, espera-se ainda que os ganhos do ano inteiro sejam superiores em 64%, em um crescimento de vendas de 48%, o que implica que as pressões de custo não estão realmente prejudicando a lucratividade destas empresas voltadas aí para segurança cibernética. Já no mundo cripto, aproveitando aqui também e já dando uma olhada no mundo cripto, como você pode ver, o mundo cripto hoje, por mais que seja feriado dos Estados Unidos, mas o mundo cripto não para, 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano, tá aqui, ó, rolando então muito para cima ou muito para baixo. No caso aqui a gente vê uma Bitcoin acima de 30 mil e no caso vamos pegar aqui Ethereum a quase ali batendo os 2 mil. Na verdade não tá quase não, porque tá 1.900 e alguma coisa. Mas como esse mercado oscila demais, não seria estranho nós vermos aí um crescimento do nada, né? De repente dando um salto novamente. Por isso os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas, eles não subiram junto com o mercado na semana passada, porque os temores do colapso da stablecoin chamada Terra, eles preocuparam muito os investidores nesse mercado cripto. Então, por conta disso, ficou até meio paralisado. Já a maior criptomoeda do mundo, o Bitcoin, tem recebido um apoio surpreendente do banco JP Morgan, que historicamente sempre foi um grande crítico da criptomoeda. Só tem um detalhe, desde o ano passado ele tem se mostrado muito otimista com relação a esse ativo e tem oferecido já 6 fundos em criptomoedas aos seus clientes. E em uma nota na semana passada de um estrategista de banco de investimentos, o Bitcoin, por exemplo, recebeu uma meta de preço em torno de 38 mil dólares e já apontou um potencial significativo de alta, levando em conta que, como eu mostrei, está em torno de 30%. Então seria uma alta de mais de 20% aí nesses próximos meses. Esse analista ele nomeou a criptomoeda como um dos ativos alternativos preferidos do banco e é superior, por exemplo, a ativos como os ativos imobiliários e, claro, principalmente a esse mundo das big techs, por exemplo, que tem oscilado tanto, né? E observou ainda, claro, que a correção do mercado de criptomoedas do mês passado parece mais um momento de capitulação, ou seja, do desistência dos seus investidores naquele momento por medo, né? Isso em relação, claro, somente ao mês de janeiro e ao mês de fevereiro. E ele acredita que daqui para frente o que a gente vai ver serão vantagens para os mercados voltados especificamente para esse mundo então de criptomoedas. Agora, então, o que a gente vê, olhando de uma visão mais macro, o mercado como um todo, a recuperação da semana passada, ela foi muito legal. Todo mundo concorda quanto a isso, afinal de contas, todos os investidores aí, de repente, que estão recentes no mercado, viram suas carteiras aí perderem muito valor.
Claro que o perder efetivamente é um perder na tela somente, a não ser que você tenha vendido. Agora se você não vendeu, tá ali o número e você viu que da semana retrasada para a semana passada, o que houve foi um grande retorno dos preços das ações. Então o que evidencia, claro, aquilo que eu falo muito nesse canal, que os investidores eles não devem ficar completamente de fora do mercado esperando por tempos muito melhores, porque você não tem como cronometrar, você não tem como fazer o chamado timing de mercado. Então, se alguém tivesse, de repente, alocado todo o dinheiro no banco ou investimentos ultra seguros, teria simplesmente perdido os melhores retornos semanais em mais de um ano. Isso aconteceu na semana passada. Veja que eu não estou falando aqui em você, de repente, se expor totalmente ao risco, ou que tudo já, de repente, está normalizado. Não é isso. Até porque todos os fatores macroeconômicos, geopolíticos e de saúde pública não sofreram alteração alguma, principalmente no que se refere para melhor, que é o que todo mundo esperaria. O que significa, claro, que os mercados eles não se moveram por os chamados fundamentos, mas simplesmente é um momentum, né? Um momentum de euforia, o que mostra que o curto prazo, ou melhor, no curto prazo, né, são os sentimentos que ditam o ritmo do mercado financeiro. Já no longo prazo, são os dados, as tendências e a qualidade das empresas. Assim, então, claro, em tempos de incertezas no mercado, os investidores eles podem usar uma estratégia que simplesmente mantém a compra moderada, né, de ativos de riscos que se beneficiam de uma eventual recuperação do mercado. Ao mesmo tempo, claro, que eles também equilibram então as suas posições naqueles ativos que você considera de repente mais seguro, que no momento podem estar sofrendo correção, como todo o mercado está sofrendo. Isso, se você me acompanha nos outros vídeos, eu já mostrei várias vezes aqui empresas gigantes do mercado que tiveram correções ali em torno de 20, 30, 40% e estão extremamente interessantes para o momento. Então, veja aqui, imagine aqui uma barra de repente em todo o peso. Imagine uma barra que você coloca o peso dela todo de um lado. O que a gente vê é que se você colocar de um lado ou se colocar todo o peso do outro, existe então um desequilíbrio. Agora, se você então aprende a justamente não trabalhar com as extremidades, mas você distribui também no meio da barra o peso, você percebe então que gera um equilíbrio para a barra. Seria essa barra nada mais é que o teu portfólio. Então, por isso que diversificar em ações de risco, como o consumer discretionary, ou seja, consumo discricionário, como eu já expliquei para você nesse vídeo, ou em tech, ou em serviço de comunicação, fornece sempre, né, um bom de um crescimento para a tua carteira de investimentos. E todos nós queremos, né, claro, uma vez havendo a recuperação do mercado, nós queremos todos então que o nosso dinheiro se valorize, é por isso que nós investimos. Então, só que tem um detalhe, enquanto as posições em ações, de repente, desses setores que são mais voláteis estão em baixa, se você tem uma carteira mais equilibrada, o que você vê então que seriam voltadas para equilibrar sua carteira, ações mais seguras, ações como voltadas para utilities, healthcare, staples, que seriam então mais ações de setores mais de proteção. Isso vai reduzir muito a volatilidade geral do teu portfólio e vai oferecer, claro, a oportunidade de você reequilibrar então os teus ativos de riscos, claro, se continuar então cada vez caindo mais e for interessante para você, tiver dentro de uma estratégia que você traçou para os seus investimentos, você é um bom momento, obviamente, equilibrar trazendo, comprando um produto que você acha que tem a mesma qualidade, só que agora ele está mais barato. Não tem por que não comprar mais, caso seja assim a sua estratégia. Claro que um fator de mercado não pode ser considerado de uma maneira isolada somente. Então, o sentimento do investidor, ele é realmente o único que importa para os preços das ações, então, no curto prazo. Essa semana vai dizer muito para nós sobre o mercado. Se o mercado puder, então, continuar em alta apenas no que se refere a sentimento, vai ser extremamente essa semana favorável para as ações. Especialmente, então, se os dados econômicos continuarem a se mostrar muito resilientes, então, e descolando, então, das alturas e começando a mostrar, então, sinais de baixa. E se o sentimento do investidor, então, não puder, de repente, suportar ou sustentar as ações por conta própria, o que a gente pode ver, claro, pode não importar o quão bem sejam os dados econômicos, porque eles não estão sendo muito, a diferença não está sendo muito grande, está sendo de 0 ponto alguma coisa. Então, se isso ainda continuar gerando uma instabilidade, um medo no mercado, claro que o que a gente vai poder ver, sim, é um mercado continuando uma tendência, ao invés de alta, sim, de queda. Tem algumas notícias importantes na forma do relatório mensal de empregos nessa sexta-feira. Economistas estão esperando que tenha uma abertura de empregos na casa de 325 mil, no que se refere então ao mês
passado, o que seria, levando em conta que já houve a perspectiva de mais de 400.000 em termos de crescimento, mas já se sabe que não vai chegar, então isso já seria muito favorável sim para o mercado superar esse número de 325.000 então. Só que claro, né, com o mercado mudando, o maior medo dele seria então nesse contexto seria a recessão, numa última análise, um forte número de empregos pode mais uma vez ser uma coisa muito boa. Embora, claro, isso permita que o Fed ele continue a aumentar as taxas de forma mais agressiva. Um mercado de trabalho de repente forte, ele pode apoiar, claro, o consumo cada vez mais. E isso não seria, vamos dizer assim, a melhor coisa no mundo atual com relação a uma crescente taxa de inflação. Então é necessário aí forçar esses preços para cada vez baixar mais em termos do que se refere tanto para o consumidor consumir, só que, claro, também puxando a inflação para baixo, que é o que come o dinheiro de todo mundo. Bem, muito obrigado por você ter ficado até aqui com toda essa informação nessa segunda-feira. Se você quer mais informação, vai aqui embaixo, visita meu Patreon e todas as outras mídias sociais que eu estou postando muita coisa lá para te ajudar. Muito obrigado, até o próximo Money Talk, claro, bons investimentos. Tchau!